Você aí já parou pra pensar que a Terra quase já foi extinta várias e várias vezes? Não apenas por desastres naturais, mas também pela mão humana, doenças, guerras e tudo mais. No vídeo de hoje você vai ver as vezes que, por muita sorte, a história da humanidade não teve um ponto final. 9 vezes que o planeta quase acabou. Bom, meu nome é Júnior, então já vai deixando o seu like, se inscreve no canal e também ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. Agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Que o mundo vai acabar um dia, e isso eu acho que ninguém tem dúvidas. Mas o que ninguém espera é que vai acabar amanhã, às 4h37 da tarde. Calma galera, essa data eu acabei de inventar, mas não vai acabar amanhã não, tá? Eu espero. Mas me diz aí, você estaria preparado se o mundo acabasse hoje mesmo? E bem, esse quase fim já aconteceu várias e várias vezes, e por muito pouco você não estaria assistindo esse vídeo. Vamos começar com um caso bem famoso, que quem só presenciou sabe a angústia que passou. Bug do milênio. Lá pelos anos 60 e 70, a tecnologia não era tão avançada como as que temos hoje, e os computadores não eram nenhum primor de velocidade, muito pelo contrário, eles eram gigantescos e com uma capacidade de armazenamento ridiculamente pequena. Cada byte valia muito, e por conta disso os programadores faziam de tudo para economizar cada espaço, inclusive na hora de registrar as datas. Em vez de usarem 4 dígitos para marcarem os anos, 1970 por exemplo, eles utilizavam apenas 2 dígitos para simbolizar as décadas. E até aí tudo bem, estamos aqui em década de 70, quem vai se preocupar com os anos 2000? Você já deve estar sacando o que aconteceu, né? É isso mesmo. O tempo foi passando, tecnologia evoluindo, só que esse pequeno detalhe ainda ficou nos computadores. E diversos sistemas, como bancos, governos, hospitais, ainda utilizavam esse mesmo formato de datas nos computadores. Então veio o grande problema, o ano de 1999. Pensa aí os computadores virando de 99 para 00, achando que voltou para 1900. Cara, pensa o caos em todos esses lugares que eu falei. Bancos calculando juros errados, prontuários em hospitais marcando a data errada, ou até mesmo armas nucleares podendo ser ativadas por um simples erro no sistema. O mundo meio que entrou em estado de alerta e todo mundo ficou em choque, com medo do mundo e dos computadores entrarem em colapso e apagarem tudo que já tinha sido criado. Mas então galera, chegou os anos 2000 e sabe o que aconteceu? Nada. Absolutamente nada. Era óbvio que os programadores do mundo inteiro iam fazer alguma coisa para impedir que algo mais grave acontecesse, né? E no máximo que deve ter acontecido foram alguns relógios digitais errando a data, nada mais que isso. Ainda bem, né? Porque se tivesse acontecido tudo que eles estavam temendo, o mundo entraria em um verdadeiro caos. Tempestade solar de Carrington. Para entender essa história, devemos sempre lembrar que o Sol não é uma simples bola de fogo. Ele é uma máquina absurda de energia e está sempre nos enviando ondas de radiação. E de tempos em tempos, ele nos envia um presentinho nada agradável, uma ejeção de massa coronal. É como se ele tivesse pequenas explosões e jogasse bilhões de toneladas de plasmas diretamente pra gente. E foi exatamente isso que aconteceu no dia 1 de setembro de 1859, quando o astronauta Richard Carrington estava observando o Sol em seu telescópio e notou um clarão jamais visto na história. Ele não sabia, mas tinha acabado de presenciar a maior explosão solar já registrada. E um pouco menos de 18 horas após ele ter presenciado esse evento, essa explosão chegou na Terra, causando um verdadeiro choque elétrico no nosso planeta. Sabe as auroras que só é possível ver dos polos? Pois é, foi possível ver de outros lugares, como Cuba, Jamaica e até mesmo na Europa. E como a tecnologia na época não era tão avançada, afinal, estamos falando de 1859, o estrago não foi tão grande. Mas se esse mesmo evento acontecesse nos dias atuais, pensa aí, WhatsApp, internet, até avião caindo, cara, a Terra ia virar um cenário apocalíptico. E o pior de tudo é que a NASA já falou que esse evento pode acontecer sim no futuro e pode nos custar bem caro. Supervulcão Toba. Agora vamos voltar no tempo com outro evento que também quase acabou com a Terra, há mais ou menos 75 mil anos atrás. No norte da ilha Sumatra, na Indonésia, temos um lago gigantesco com raízes vulcânicas, o Lago Toba, que fica às margens de um supervulcão. E há mais ou menos 75 mil anos atrás, esse vulcão explodiu com tanta força que quase deu fim à espécie humana aqui da Terra. Nós humanos estávamos apenas começando a nossa história aqui na Terra e aos poucos se espalhando pelos continentes. Mas em um dia qualquer e do nada, esse supervulcão soltou nada mais nada menos do que uma das maiores erupções vulcânicas dos últimos 2 milhões de anos. E galera, para vocês terem uma ideia, ele lançou cerca de 3.000 quilômetros cúbicos de material na atmosfera, bloqueando a luz do Sol por vários anos e causando a queda da temperatura global. A espécie humana, que tinha entre 100 e 300 mil habitantes, foi reduzida a apenas 10 mil ou até menos. E esse grupo pequeno de pessoas que conseguiram sobreviver, ainda assim passaram por muitos apuros, vivendo de caças, abrigos subterrâneos e, claro, resistindo ao extremo frio. E por muito pouco, tudo
tudo que conhecemos hoje sequer existiria. Guerra Fria. Segunda Guerra acabou, Hitler caiu e o mundo finalmente respira aliviado. Sim, mas só por um tempinho. A Guerra Fria foi marcada por uma longa e intensa rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética. De um lado, o bloco capitalista e do outro, o bloco socialista. Essa treta toda durou por mais de 40 anos, nunca diretamente com soldados no campo de batalha, mas com ameaças constantes. Foi uma verdadeira guerra de bastidores, espionagem, disputa pra ver quem tinha as melhores armas, disputa pra ver quem chegava primeiro na Lua, disputa pra ver quem era a melhor influência política, e o nome Guerra Fria surgiu justamente disso. Ela nunca esquentou de verdade, mas o medo de todos era que ela esquentasse. E o que deixava tudo mais tenso era o seguinte: ambos, tanto um lado quanto o outro, tinham armas suficientes para acabar com o mundo inteiro. E a lógica era aquela: meu irmão, se você me atacar, eu também te ataco e poucas ideias. Ou seja, ninguém ousava apertar o botão com medo um do outro. Mas a coisa ficou séria mesmo, galera, em 1962, quando a União Soviética começou a colocar mísseis em Cuba, que é perto dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, por sua vez, descobriu, já foi logo avisando: meu irmão, tira todas essas paradas daqui, senão a guerra vai começar agora mesmo. Então, galera, durante 13 dias o mundo ficou em um completo suspense, mas no final de tudo deu certo e uma grande tragédia mundial foi evitada. Peste Negra. É claro que a pior doença da história da humanidade não poderia ficar de fora dessa lista, mas antes temos que falar desse cara aqui, Gengis Khan. O maior sonho da vida dele era dominar o mundo inteiro, juntamente com seu império mongol, e por onde ele passava, ele dominava todas as terras, por bem ou por mal. Ele tomava territórios, eliminava populações inteiras, e seu império cometia uma série de abusos contra as mulheres. E a ideia era que nascessem futuros soldados para o seu império. Ele tinha uma mistura de estratégia e também bastante brutalidade. Porém, quando seu império invadiu a China, ele e seus soldados foram infectados com a peste negra, que já assolava o mundo inteiro. E os sintomas eram febres com mais de 40 graus, tosse com pus e sangue, hemorragias internas, além de necrosar vários órgãos. Ou seja, essa doença era do capiroto. Então, galera, o cara já sabia que ia morrer, era só aceitar, não é mesmo? Mas ele fez isso? Não. Ele era tão cruel que jogava cadáveres contaminados em outras cidades inimigas, com a ideia de matar o maior número de pessoas possível. E ao invés da doença diminuir, ela só foi aumentando cada vez mais. A peste negra devastou toda a Europa, partes da Ásia e da África também. Cerca de 75 milhões de pessoas perderam suas vidas e por muito pouco ela não extinguiu toda a humanidade. Essa doença foi tão brutal que apenas 500 anos depois dela acabar, a humanidade conseguiu voltar ao mesmo número de habitantes que antes. Stanislav Petrov. Stanislav Petrov era um coronel russo responsável por monitorar possíveis ameaças nucleares à União Soviética. E na madrugada do dia 26 de setembro de 1983, ele estava de plantão em um bunker secreto lá em Moscou. E ele tinha uma missão bem facinha, bem tranquilinha: detectar qualquer ataque nuclear vinda dos Estados Unidos ou de qualquer outro inimigo e revidar na hora. E foi aí que o pior quase aconteceu. Os computadores começaram a emitir um sinal de alerta, mostrando que tinham 5 mísseis indo em direção a eles. E a função dele era o quê? Apertar o botão caso tivesse algum ataque. Petrov então desconfiou, mesmo tendo que agir muito rápido. Ele achou meio estranho serem apenas 5 mísseis, porque pensa, se vão atacar, vão vir com a cavalaria toda, né? Então ele resolveu por conta própria não apertar o botão e investigar o que estava acontecendo. Então ele descobriu que os alarmes tinham disparado sozinhos e não tinha nenhum míssil indo atacar eles. Ou seja, um simples bug que deu lá nos computadores poderia ter feito ele apertar o botão e por besteira ter causado uma guerra gigantesca. Mas ainda bem que ele conseguiu perceber a tempo e literalmente ele salvou o planeta. Já pensou? Erupção do Monte Tambora. Temos mais um vulcão na lista, só que esse daqui foi bem mais recente. Localizado na ilha Sambua, na Indonésia, o Monte Tambora causou uma das maiores explosões vulcânicas já registradas na história. Tudo aconteceu no dia 10 de abril de 1815, quando o vulcão entrou em erupção com bastante força, levantando uma coluna de fumaça a mais de 40 km na atmosfera. A ilha então foi coberta por cinzas, e gigantescos tsunamis varreram a costa do país, tirando a vida de milhares de pessoas. Porém, galera, o pior mesmo veio depois. A quantidade de cinzas e gases que foram lançados na atmosfera foi tão grande que causou um colapso climático no planeta inteiro. Um ano inteiro sem verão praticamente no mundo inteiro, a agricultura totalmente perdida, crises econômicas e sociais, e também causou a maior escassez alimentar do século XIX. E se o Monte Toba quase apagou a raça humana 75 mil anos atrás, o Tambora deu outro recado, que os vulcões podem sim acabar com o planeta Terra. Asteroide 2002 MN. Se estamos falando de ameaça para a Terra,
Os asteroides com certeza são um dos que mais causam medos no ser humano. E em 2002, o asteroide conhecido como 2002 MN passou raspando apenas 120 mil quilômetros da Terra. E para vocês terem uma noção, a Lua fica a 384 mil quilômetros da Terra, ou seja, menos que um terço da metade da distância da Terra e da Lua. Ele tinha um diâmetro do tamanho de um campo de futebol, 120 metros mais ou menos, e viajava a 36 quilômetros por hora. E o mais impressionante de tudo é que ele só foi descoberto 3 dias depois de ter passado, ou seja, a gente só vai ficar sabendo quando a tragédia estivesse acontecendo. Desde então, a NASA vem melhorando sempre a sua tecnologia para detectar qualquer coisa vinda do espaço que possa nos causar algum problema. Gripe espanhola. Se a peste negra foi a pior em uma escala global, a gripe espanhola foi a mais mortal da história. E apesar de ter esse nome, ela surgiu nos Estados Unidos. Porém, como todos os países que estavam em guerra censuravam esse tipo de notícia, a Espanha, que estava neutra, não estava envolvida em nenhum conflito, tomou a liberdade de espalhar essa notícia para o mundo inteiro. E galera, essa doença rapidamente se espalhou pelo mundo inteiro, tirando a vida de 50 a 100 milhões de pessoas, inclusive matando mais do que a própria guerra que acontecia ao mesmo tempo. Essa doença também foi marcada por tirar a vida do futuro presidente do Brasil, Rodrigues Alves, antes mesmo dele assumir o posse, em 1918. Sem contar que na época não existia nenhum tipo de vacina, nem mesmo antibiótico para salvar as pessoas. Então pega aí, doença devastadora mais guerra devastadora. Resultado, um planeta dominado pelo caos. Pois é, galera, o planeta Terra já esteve várias vezes a um fio de acabar, e por vários motivos: mão humana, desastres naturais, guerras e até mesmo a tecnologia. Ainda bem que até agora passamos ileso. Mas me conta aí, como você acha que tudo vai acabar? Como você acha que vai ser o fim do mundo? Deixa também seu like, se inscreve no canal, também ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal, fechou? Do mais, o vídeo é esse. Muito obrigado pelo seu acesso e até o próximo vídeo. Fui!